Cultivation Online, capítulo 273. Quem é o terceiro discípulo? S-Sect Master. São apenas 2 nomes. O que aconteceu com o terceiro lugar? Achei que tínhamos recebido 3 lugares para o reino místico. Um dos discípulos decidiu perguntar-lhe. Long e Jun virou-se para olhar para o discípulo que acabou de falar e respondeu com uma voz calma. Na verdade, o templo da essência do dragão recebeu 3 vagas e haverá 3 discípulos participando do reino místico. Nomeando o terceiro discípulo por enquanto. As palavras de Long e Jun deixaram os discípulos pasmos. Ele não nomeará o terceiro discípulo? É porque ainda não decidiram sobre a terceira pessoa ou querem manter esse indivíduo escondido por algum motivo. Gao Dongyan estreitou os olhos com uma expressão incerta no rosto. Enquanto isso, Shui Jie ergueu as sobrancelhas e pensou consigo mesma. O mestre da seita está claramente tentando esconder esse indivíduo. Mas por quê? Depois de ponderar por um momento, a imagem de 2 olhos dourados brilhantes atrás de uma máscara de jade preta apareceu em seus pensamentos, fazendo seu corpo tremer. Não poderia ser. Shui Jie chorou interiormente depois de recordar o prodígio do cultivo que conseguiu compreender 100% da tábua de compreensão quando participou como observadora. Embora o templo da essência do dragão nunca tenha enviado um discípulo que não fosse um discípulo central para o reino místico, não havia regras declarando que deveria ser um discípulo central. É possível. Essa pessoa mascarada pode ficar com o terceiro lugar. Shui Jie pensou consigo mesma. No entanto, ela não ouviu falar dessa pessoa desde que o exame de discípulo terminou. O que aconteceu com aquela pessoa? Afinal, ele se juntou à seita? Ou ele foi embora? Shui Jie se perguntou, sentindo o desejo de se encontrar com esse gênio do cultivo mais uma vez. Algum tempo depois, outro discípulo levantou as mãos e perguntou. Mestre da seita, isso significa que você já escolheu um discípulo para o terceiro lugar ou ainda está pensando? Os discípulos engoliram em seco depois de ouvir essa pergunta, pois também tinham a mesma pergunta em mente. Long e Jun respondeu rapidamente. O terceiro lugar já está ocupado por um discípulo. Se for esse o caso, por que você não pode nos dizer quem é esse discípulo? Embora não tenhamos reclamações sobre o discípulo Gao e o discípulo Shui participarem do reino místico, já que eles definitivamente se qualificam mais do que nós, não podemos dizer o mesmo para este terceiro discípulo, disse um discípulo. E ele continuou. E se eu estiver correto, podemos contestar a decisão da seita se nós, os discípulos centrais, acreditarmos que alguém não está qualificado para participar do reino místico, como sempre foi assim. Na verdade, você pode contestar a decisão da seita. No entanto, isso só se aplica quando o discípulo em questão é questionável. Neste caso, não há dúvida de que este discípulo se qualifica para o reino místico. Long e Jun disse com uma voz confiante. Os discípulos trocaram olhares perplexos entre si. Quem é esse discípulo que tem tanto apoio e confiança do mestre da seita? Inferno? Até mesmo os anciões da seita não mostraram sinais de dúvida, mostrando claramente seu apoio ao mestre da seita. Vendo a atmosfera duvidosa, Long e Jun de repente sorriu e disse. Que tal isso? Estou disposto a apostar minha posição como mestre da seita desta seita que este discípulo irá, sem dúvida, trazer o templo da essência do dragão para pelo menos o rank 3 em o reino místico. Se conseguirmos menos, renunciarei à minha posição. O que? Não apenas os discípulos, mas até mesmo os anciões da seita ficaram muito perplexos com o anúncio de Long e Jun. Mestre da seita S. Isso é um pouco. O Elder Xuan disse a ele com uma voz nervosa. Embora ele também acredite que Yuan alcançaria uma posição elevada no reino místico, nada neste mundo é certo. Especialmente quando se trata do reino místico. Mestre da seita, você não precisa fazer isso. Não duvidaremos mais da sua decisão, então, por favor, retire essa afirmação. Os discípulos disseram-lhe em pânico, pois não poderiam esperar tal reviravolta. No entanto, Long e Jun permaneceu resoluto e disse. Isso não é sobre sua confiança em mim, mas minha confiança neste discípulo e meu próprio julgamento. Se meu julgamento estiver errado e custar ao templo da essência do dragão o reino místico, eu não mereço ser o mestre da seita. Só isso. O lugar rapidamente ficou em silêncio, pois ninguém conseguiu encontrar palavras para dizer a Long e Jun, que estava claramente muito inflexível em manter suas palavras. Alguém aqui tem mais alguma coisa a dizer antes de eu deixar vocês irem? Long e Jun perguntou após um momento de silêncio. Os discípulos permaneceram em silêncio, pois a única pergunta deles não poderia ser respondida neste momento. Então todos, exceto Gao Dongyan e Shui Jie, podem ir embora. Long e Jun disse a eles alguns momentos depois. Depois que todos os discípulos ao lado dos 2 participantes do reino místico partiram, Long e Jun disse-lhes. Siga-me. Gao Dongyan e Shui Jie acenaram com a cabeça antes de seguirem Long e Jun de volta à sede do mestre da seita, onde Long e Jun passou a lhes dar mais detalhes sobre o reino místico. Como você já sabe, o reino místico é um evento de um mês onde os discípulos de suas respectivas seitas devem trabalhar juntos para obter pontos realizando feitos dentro do reino místico. Claro, isso significa que as seitas com mais slots têm vantagem, já que eles têm mais mãos ajudando uns aos outros, mas não se preocupem, tenho certeza de que mesmo com 3 pessoas, o trabalho em equipe é obrigatório no reino místico. E quero que vocês 2 se acostumem. Outro nos próximos 4 dias. Ao ouvir as palavras de Long e Jun,
Gao Dongyu falou com voz calma. Se for esse o caso, não seria melhor se todos os 3 participantes estivessem aqui? Long Yijun então disse. Ele está cultivando no Dragon's Peak agora. Então isso é impossível. No entanto, quando ele terminar, com certeza deixarei vocês se conhecerem.